Olá, boa tarde. 15% dos demandantes do Poder Judiciário são pessoas idosas, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Para debater a política judiciária nacional de atenção ao idoso, o CNJ promove hoje uma audiência pública sobre o tema. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirma multa ao governador de São Paulo por propaganda antecipada em 2022. Supremo Tribunal Federal bloqueia novos perfis criados pelo influenciador Monark. E ainda, plenário do STF retoma hoje julgamento das ações contra a implementação do juiz das garantias. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal realizou na manhã de hoje a Operação Fidúcia para desarticular um esquema de peculato e furto de celulares na Receita Federal de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina. As informações com Simone Moura. 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, um na casa de um colaborador terceirizado da Receita Federal suspeito de furtar os aparelhos apreendidos e outro em uma loja investigada pela receptação dos eletrônicos. Segundo a polícia, o dono da loja estaria comprando iPhones do prestador de serviços da Receita por um preço abaixo do praticado no mercado e estaria revendendo aos seus clientes como se fossem de procedência lícita. A investigação teve início através de uma denúncia de uma servidora da Receita Federal que, após retornar de férias, notou a ausência de alguns iPhones. Diante disso, fomos comunicados e iniciamos a investigação. Através de algumas diligências, conseguimos identificar que um estagiário da Receita Federal estava subtraindo os aparelhos e repassando este aparelho para um lojista da cidade de Barracão. Com isso, representamos pela busca e apreensão nos 2 endereços, em busca de outros aparelhos e elementos que pudessem comprovar o envolvimento dos 2. Os crimes investigados são de receptação e peculato e as penas somadas podem chegar a 12 anos de reclusão. E uma curiosidade, o nome dessa operação da Polícia Federal, Fidúcia, significa gesto atrevido ou ousado e faz referência à ousadia do investigado de furtar os celulares de dentro de um órgão público federal, além de ostentar os eletrônicos nas redes sociais. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de Roberto Jefferson para que seja acompanhado pela esposa em tempo integral no hospital onde ele permanece internado no Rio de Janeiro. O repórter Renato Rosa tem as informações. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes. Roberto Jefferson foi autorizado a sair da prisão para tratamento de saúde num hospital particular, mas está sujeito a todas as regras aplicadas aos presos preventivos. A visita da mulher deve ocorrer em dias determinados e ele pode contratar médico de confiança pessoal para orientar e acompanhar o tratamento. Ainda de acordo com o ministro, todos os advogados contratados por Jefferson estão tendo acesso ao hospital e foi garantida à esposa a visita regular, no horário estabelecido pela unidade de saúde. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio imediato de novos perfis e contas utilizados pelo influenciador e podcaster Bruno Monteiro Ayub, mais conhecido como Monark. Detalhes com Regina Souza. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, o novo canal criado por Monark na plataforma Rumble já tem 287 mil seguidores. E os novos perfis criados por ele no Twitter, no Instagram, no Telegram e no Discord voltaram a divulgar notícias fraudulentas sobre a atuação do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral.
Na decisão, o ministro ressalta que é necessária e urgente a interrupção de eventual propagação de discursos de ódio e incentivo à quebra de normalidade institucional e democrática. Determinou ainda a suspensão pelas redes sociais dos perfis de Monark, sob pena de multa diária de R$100 mil e que as empresas devem fornecer ao STF dados cadastrais de usuário e preservar o conteúdo de todas as postagens. Como medida cautelar, Monark deve se abster de publicar, promover, replicar e compartilhar fake news, sob pena de multa diária no valor de R$10 mil em caso de descumprimento. Em julgamento no plenário virtual, os ministros do STF validaram por maioria regra que restringe a manifestação de advogados públicos federais sobre suas funções, salvo ordem ou autorização expressa do advogado-geral da União. A decisão, no entanto, ressalvou a manifestação no âmbito acadêmico e a representação às autoridades sobre ilegalidades de que tenha conhecimento em razão do cargo. No voto que conduziu o julgamento, o relator ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que o impedimento à livre manifestação dos advogados públicos federais sobre assuntos relacionados às funções visa resguardar o sigilo necessário ao desempenho da advocacia e proteger interesses da União. O relator destacou ainda que o direito à liberdade de expressão previsto na Constituição Federal é pressuposto indispensável ao funcionamento da democracia, mas não é absoluto. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, enviou ao Centro de Soluções Alternativas de Litígios da Corte ação sobre distribuição de royalties do petróleo. A relatora do caso levou em consideração a relevância do tema, a importância do diálogo e da cooperação entre as instituições para resolver o conflito. Na ação apresentada ao Supremo Tribunal Federal, o governo do Espírito Santo alega que a aplicação da lei que alterou o regime de pagamento de royalties do petróleo vai resultar na destinação da maior fatia dos valores arrecadados a unidades da federação que não são impactadas pela exploração da atividade. Em razão da urgência do pedido, a relatora, ministra Carmen Lúcia, suspendeu temporariamente a validade da legislação questionada. No despacho, a ministra Carmen Lúcia explicou que a ação está pronta para julgamento definitivo, mas, segundo ela, desde 2020, quando o caso foi colocado na pauta do plenário do STF, várias propostas de acordo foram apresentadas, o que inviabilizou a retomada da análise pelo colegiado. Com isso, a ministra determinou que esse e outros 5 processos sobre o mesmo tema sejam encaminhados ao Centro de Soluções Alternativas de Litígios. Ainda não há data para a realização da primeira audiência. A seguir, Conselho Nacional de Justiça realiza hoje a audiência pública para debater a política judiciária nacional de atenção ao idoso. Os detalhes em instantes, voltamos já. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Daqui a pouco, no Conselho Nacional de Justiça, entidades e especialistas vão discutir a política judiciária para os idosos em uma audiência pública. E agora, na reportagem de Renato Rosa, você vai conhecer as leis de proteção e o que precisamos evoluir para que os idosos sejam tratados com mais respeito no país. Acompanhe. O idoso está cada vez melhor, com energia e não gosta de rótulos. A gente está envelhecendo, mas não capenga. Essa capenga lá de 1950, nós estamos em 2023. A dona Carmen está certa. Olha o pique dessa turma na quadrilha da Associação dos Idosos de Taguatinga, no Distrito Federal. E o Brasil tem de se preparar. De acordo com o IBGE, a população brasileira está mais velha. Entre 2012 e 2021, a parcela de pessoas com 60 anos ou mais saltou de 11,3% para 14,7%. Em números absolutos, esse grupo passou de 22 milhões e 300 mil para 31 milhões e 200 mil, crescendo 39,8% no período.
Hoje, 15 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. A meta é conscientizar a população sobre a gravidade do problema. A violência contra os idosos é definida como qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado, que cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Muitas vezes ocorre dentro da família ou em instituições de longa permanência. O que piora esse quadro é o medo de denunciar o agressor. Muitos sofrem calados. Tem algumas pessoas que a gente conversa que realmente os filhos maltratam de uma certa forma, mas eles não querem que a gente leve ao conhecimento do local apropriado com medo, né? A Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso buscam a garantia de direitos, o que inclui penalidades aos que praticam qualquer tipo de violência a essa população. As leis também reforçaram alguns direitos já estipulados na Constituição e garantiram outros novos. O tema ganha destaque numa audiência pública do Conselho Nacional de Justiça, que começa logo mais às 14h. A Comissão Permanente de Políticas Sociais e Desenvolvimento do Cidadão do CNJ, responsável pela convocação da audiência, vai trazer situações que exigem debate. Bom, e agora para falar mais sobre esse assunto, eu converso ao vivo de forma remota com o conselheiro e presidente da Comissão Permanente de Políticas Sociais e de Desenvolvimento do Cidadão do Conselho Nacional de Justiça, o conselheiro Mário Goulart Maia. Seja muito bem-vindo, boa tarde para o senhor. Obrigado, eu que agradeço esse convite e essa oportunidade. Conselheiro, daqui a pouquinho, às 14h, começa a audiência pública. Qual é a expectativa dos senhores para esse debate? De que forma o CNJ pode contribuir para a gente dar mais efetividade às leis que já existem e leis não faltam, né? Conversávamos aqui nos bastidores exatamente sobre isso. Verdade. A expectativa sempre é a melhor possível, né? Nós fizemos esse trabalho e a equipe realmente tem esse perfil de se identificar com a causa, e o TJ aqui do Distrito Federal, ele partiu na frente, é um tribunal de vanguarda nessa temática do idoso. Há mais de 15 anos que eles já debatem o tema, tem várias especializadas e comissões, enfim, é um tribunal que já partiu à frente. Então, espero que seja um grande debate. Quais são os principais gargalos na avaliação do senhor para a gente garantir os direitos previstos na lei maior do país, né, da mais qualidade de vida a esses idosos, acesso à saúde, enfim, a gente viu na reportagem agora casos de violência são comuns e crescentes, às vezes por integrantes da própria família, né? Então, quais são os gargalos, o que precisamos avançar? Eu tenho uma visão, como eu disse para você, eu tenho uma visão menos legalista, né, do direito. Então, a pergunta, qual o principal gargalo? Eu acho que o principal gargalo é a empatia. Você se colocar no lugar do outro. Leis para efetivar, estrutura que o Conselho tem várias comissões profissionais de excelência, mas que o Conselho, infelizmente, ainda é visto como um órgão de julgar, digamos assim, magistrados, né? Mas, na realidade, nós desenvolvemos muitas políticas públicas. Eu acho que a questão do julgamento de magistrados é uma das que fazem parte do Conselho, mas, na minha opinião, não é a mais importante. Os senhores debatem assuntos tão caros a toda a população, né? Minorias, idosos, enfim, tantas frentes, realmente um trabalho fantástico. Agora, focando de novo na audiência pública, a comissão que o senhor preside, a Comissão Permanente de Políticas Sociais e Desenvolvimento do Cidadão, convocou essa audiência. Quais os participantes? Como é que vai ser a programação? Adianta para a gente, por gentileza. Os participantes são das mais plurais representatividades. O grande problema das audiências públicas é que alguns, ou por vergonha, ou por medo,
por não se sentirem acolhidos pelo Poder Judiciário, alguns não participam, ou se participam de forma muito tímida. Então, nós estamos tentando rever um novo modelo de audiência, onde você consiga realmente ouvir e dar ouvido a quem realmente necessita dessas políticas públicas. Então, eu acho que os convites são plurais. São integrantes da sociedade civil também, né, conselheiro? Não só operadores do direito. Principalmente, eu acho que os operadores do direito devem fazer parte desse debate, mas para que eles efetivem e operem, digamos assim, o direito como realmente deve ser visto, ele tem que ouvir a quem vai ser destinado esse direito. É o principal. Você tem que ouvir a quem vai ser feita aquela política pública. O que é que ele necessita? Qual é a realidade dele? Porque o nosso país tem muitas realidades, muitas necessidades. Eu tenho viajado pelo Brasil, o CNJ me deu essa grata... é um presente, eu digo assim, eu estou aqui com uma missão, isso não é um cargo, é uma missão. E eu tenho viajado o Brasil e tenho percebido que são muitas realidades em muito país. Nós temos essa peculiaridade, né? Um país continental, e daí a dificuldade até de dar efetividade a essas políticas públicas. Mas as inscrições já foram encerradas, mas quem quiser acompanhar depois os debates ou procurar a comissão que o senhor preside para trocar ideias, falar sobre o assunto ou dialogar sobre essa temática, a gente falava aqui sobre a importância da participação de todos os atores envolvidos, né? Qual é o caminho, qual a orientação, a quem procurar? Muito simples, muito fácil. É só vir ao CNJ e pedir para falar comigo. Eu costumo dizer que não precisa marcar horário, porque aqui não é um consultório médico. Você chegando aqui no CNJ, você será recebido por mim. Eu gosto desse debate, dessa conversa com as pessoas. Eu acho que enriquece muito essa troca de ideia e debates com opiniões divergentes. Quanto mais opiniões divergentes, maior será o debate e com certeza se chegará a um denominador comum que existe, que é qual? A proteção da dignidade da pessoa humana. Perfeito. Porque todos nós iremos envelhecer. E nesse dia tão importante, né, que é um dia também de reflexão, de debates, mas de reflexão de toda a sociedade envolvida para a gente avançar nessa questão. Muito obrigada, conselheiro, pela entrevista, parabéns pela iniciativa. Uma boa audiência ao longo da tarde, viu? Boa tarde para o senhor, até a próxima. Muito obrigado, boa tarde a todos e com certeza será uma grande audiência aqui. Obrigada, tchau, tchau. A seguir, plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje julgamento das ações contra a implementação do juiz das garantias. As informações em instantes, voltamos já já. O Tribunal Superior Eleitoral negou na sessão plenária desta quinta-feira recurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele foi condenado por propaganda eleitoral antecipada em redes sociais nas eleições do ano passado. Com isso, fica mantida a multa de R$ 5.000 aplicada pelo TRE paulista. A ação foi proposta pelo Partido da Mulher Brasileira. O relator foi o ministro Raul Araújo, que foi seguido por unanimidade. As expressões utilizadas pelo ora agravante continham pedido explícito de voto. As alegações do ora agravante, já apreciadas, não prosperam. As expressões São Paulo precisa de TGF no comando e agora chegou a nossa vez, chegou a vez de São Paulo, é hora de T, revelam a nítida intenção de pedir votos ao eleitorado para o candidato em questão, tendo sido postadas em período em que não se permitia tal prática. Deve ser mantida, então, a decisão agravada ante a inobservância, a inexistência de argumentos aptos a modificá-la e negado provimento ao agravo interno.
O Superior Tribunal de Justiça cedia o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, em homenagem ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino. As informações com a repórter Kátia Gomes. O primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes abriu com um vídeo em memória do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que faleceu no último dia 8 de abril após uma longa luta contra o câncer. A homenagem arrancou aplausos de todos os presentes no auditório externo do STJ. Durante o discurso, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou a dedicação do ministro Paulo de Tarso Sanseverino em todas as suas áreas de atuação. Além de compor os colegiados da Corte Especial, da segunda sessão e da terceira turma, o ministro Sanseverino presidia a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ. O ministro Sanseverino se destacou de forma ímpar na temática de precedentes judiciais. Foi com coragem, determinação e sabedoria que sistematizou, no âmbito da Comissão de Ministros do STJ, mecanismos para consolidar os precedentes qualificados como prática processual exitosa, capaz de conferir maior segurança jurídica ao sistema judicial e, com isso, fomentar a confiança dos jurisdicionados nas decisões proferidas pelo Poder Judiciário. O ministro Mauro Campbell Marques classificou como um legado extraordinário a trajetória jurídica e acadêmica de Sanseverino. Este congresso, que hoje se inicia, não é apenas um tributo à sua notável carreira e à sua contribuição ao direito brasileiro, mas uma homenagem sincera à sua memória e ao seu extraordinário legado. Um exímio estudioso da ciência jurídica, sobretudo no campo do direito civil, material e processual, e entusiasta das atividades judicantes. A família do ministro Paulo de Tarso Sanseverino também esteve presente na abertura do evento e recebeu uma placa como tributo ao magistrado. Entre os dias 14 e 16 de junho, o Congresso no STJ sobre o Sistema Brasileiro de Precedentes vai tratar de temas como a relevância da questão federal e o novo recurso especial, o papel dos plenários virtuais das Cortes Superiores na formação dos precedentes obrigatórios, os filtros recursais nas Cortes de Vértice e o histórico do incidente de assunção de competência. Organizado em parceria entre o STJ e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, o evento tem a coordenação geral do ministro Mauro Campbell Marques, diretor-geral da Infam, e da ministra Suzete Magalhães, que sucedeu Sanseverino como presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas da Corte. Ela exaltou o comprometimento de Sanseverino com a busca incansável pela justiça. Um notável jurista, magistrado e professor, que deixa um legado, um profundo legado, de comprometimento com a causa da justiça, com a boa e adequada aplicação do direito e com o gerenciamento de precedentes qualificados, não só no âmbito do STJ, mas também no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Para mim, o mundo se tornou um lugar melhor porque o Sanseverino existiu. E ele tornou o mundo mais belo, tornou o mundo mais justo e tornou o mundo amigável. E essa sensação é de todos nós que cruzamos com a sua vida. Ele foi um ser humano de uma integridade, de uma probidade, de uma exação no exercício do seu trabalho, que ele se tornou uma pessoa imortal. Daqui a pouco tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Os ministros vão retomar hoje o julgamento das ações contra a implementação do juiz das garantias. As informações com o repórter Renato Rosa. Na sessão desta quarta-feira, o ministro Luiz Fux, relator de 4 ações que questionam a implantação do juiz de garantias, leu o relatório dele sobre o tema. O Conselho de Presidente dos Tribunais de Justiça do Brasil
o Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil. Manifestaram uma preocupação veemente de cada um dos 27 tribunais de justiça do país a respeito da implementação, que essa era a minha preocupação. Por isso que eu digo, eu não estou julgando o juiz de garantia, estou julgando uma lei que impôs uma figura para entrar em vigor num determinado prazo. E qual era a preocupação deles? Qual era a dificuldade que eles alegaram? Dificuldade orçamentária e financeira, dificuldade administrativa, dificuldade de pessoal e dificuldade de infraestrutura. É só conferir os autos. Hoje estão previstas as manifestações das partes, de terceiros interessados e da Procuradoria-Geral da República. O juiz das garantias foi criado para cuidar da fase investigatória de um crime, bem como para garantir a imparcialidade do juiz, que ficará encarregado de processar e julgar o réu. Assim, haverá um juiz que atua no inquérito e outro que julga o caso. A criação do juiz das garantias está prevista na lei conhecida como pacote anticrime. A implantação da figura do juiz das garantias foi suspensa em janeiro de 2020, por decisão liminar do relator dos processos. Os autores das ações alegam, entre outros pontos, que a implantação do juiz das garantias deveria ocorrer por meio de lei de iniciativa dos tribunais, e não do Congresso. Também apontam violação aos princípios do juiz natural e da igualdade. Em 2021, o Supremo promoveu audiência pública com representantes de magistrados, de integrantes do Ministério Público, de advogados, de policiais federais e parlamentares, que apresentaram suas posições sobre o tema. Transmissão ao vivo da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, aqui na tela da TV Justiça, também na Rádio Justiça. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Até amanhã.